Imagina que um dia deuses apareceram na Terra, seres além da compreensão humana, que o mero ato de olhar diretamente para eles já é capaz de destruir um ser humano. E esses deuses não são nobres, sábios e perfeitos como acreditamos. São simplesmente mimados, egocêntricos, infantis e, acima de tudo, o que dá mais medo, são imprevisíveis. After God é um mangá novo que mistura elementos de um shonen clássico com terror cósmico em que o inimigo, o desafio, é tão incompreensível que nos coloca na posição de algo pequeno, frágil e no limite para sobreviver. Para resumir, o sentimento que esse mangá passa seria uma mistura de Chainsaw Man com deuses americanos, em que temos uma arte lindíssima, com personagens intrigantes e o que mais me prendeu na história, os mistérios e reviravoltas. E sério, nesse mangá todo personagem tem uma reviravolta. Todo personagem é duas caras e tem sua própria agenda. A propósito, prazer, meu nome é Mingo e lembrando que esse mangá está sendo traduzido para o português, link na descrição se quiser comprar com desconto. Bora pra história. Há 10 anos atrás, entidades cósmicas apareceram na Terra e autoridades ao redor do globo evacuaram as áreas em que essas entidades apareceram, catalogando essas regiões como de alto risco. E somente se aproximar de tais locais onde reside um deus, os humanos acabam perdendo a própria vida. E apenas 2 exceções de vida conseguem sobreviver nesses territórios. Aqueles que vestem um traje especial capaz de isolá-los do ar contaminado produzido pelos deuses, e os raros casos de indivíduos agraciados com a bênção de um deus, que acabaram ganhando poder. E com o passar dos anos, o medo deu lugar à fascinação, e assim, em meio ao perigo, a figura dos deuses começou a ser meio que glamorizada, sendo vistos não mais como ameaças, mas como símbolos de poder, mistério e adoração por uma parcela da população. Principalmente porque quando um ser humano comum vê um deus, ele se materializa na coisa mais bonita e bela que se pode imaginar. De modo que começaram a espalhar rumores que perder a vida pelas mãos de um deus é algo muito calmo e pacífico e que algumas pessoas ainda são poupadas e recebem uma bênção que lhes garante poderes inimagináveis. E é nesse ponto que encontramos o nosso primeiro protagonista, Waka Kamikuri. Ela é uma mulher de 18 anos que veio para Tóquio em busca dos deuses, querendo se vingar deles, ao passo que a sua melhor amiga voluntariamente visitou um dos deuses no passado e foi sacrificada, com tudo isso sendo gravado pela internet. Desde o início já fica claro que esse mangá faz uma crítica direta à glamorização promovida pela mídia e por parte da internet em torno de crimes e histórias de pessoas que tiraram a própria vida. Existe uma parcela da sociedade online que transformaram tragédias reais em espetáculo, e no universo do mangá isso se reflete de forma perturbadora. Algumas pessoas romantizam a ideia de se sacrificar por um deus, como se fosse algo grandioso ou transcendental, quando na verdade é apenas uma ilusão tola, fruto de uma visão deturpada da realidade. E logo no início do mangá vemos a Waka se aproximando de uma dessas zonas perigosas e sem uma máscara e nada de proteção. E aí você já acha estranho como a nossa protagonista consegue avançar a zona de perigo sem uma roupa especial igual às outras pessoas. E de longe a Waka é avistada por um agente do Instituto Antideuses do Japão. Esse agente acha que como ela não está usando nenhuma proteção, ela vai se sacrificar para algum deus. Sendo assim, o agente acaba pegando-a pelo braço e arrastando longe daquela região. Logo em seguida, o agente se apresenta como pesquisador do Instituto Antideuses e o nome dele é Tokinaga. O Tokinaga será o nosso segundo protagonista nessa jornada. Ele é um personagem que à primeira vista parece insignificante, mas que mais adiante vai carregar metade da história nas costas com uma força que ninguém esperava. Esse personagem é foda. O Tokinaga pergunta o que ela está fazendo ali naquela área e o mais importante, por que ela não está usando uma máscara? E se ela se encontrar com algum deus, só de olhar diretamente para ele, será eliminada se não tiver uma máscara
máscara protegendo seus olhos. E nesse momento, então, o Tokinaga materializa um capacete no rosto da Waka, dizendo que é para ela usar isso como medida preventiva de segurança. Quando de repente, enquanto eles conversam, cai do céu uma espécie de bola de fogo, com uma mulher doida saindo dessa bola de fogo e rindo da cara da Waka. Imagina a doideira, você tá de boa na rua e de repente cai uma bola de fogo do céu. Isso aqui virou Rio de Janeiro por acaso? Eu fico zoando o Rio de Janeiro, aí sempre aparece um pessoal nos comentários ficando puto comigo, mas é só zoeira, gente, não precisa me xingar. Ou pode xingar também, não tem problema. E essa mulher doida que caiu do céu se aproxima do ouvido da nossa protagonista e diz bem baixinho: Palmeiras não tem mundial. Brincadeira, brincadeira. Na verdade, ela falou bem baixinho que era pra elas fingirem ser amigas. Ela garante passagem até um deus, se é isso que a nossa protagonista quer ver. E nisso, as duas saem andando juntas, meio que fingindo se conhecerem há séculos e desconversando o agente, o despistando. O nome dessa mulher maluca que caiu do céu é Uzuki. Ela é uma discípula de um dos deuses e começa a fazer um discurso afirmando como todos acreditam que os deuses são maus e egoístas, mas na verdade eles são apenas amorosos e piedosos. Ela meteu um discurso aqui, tipo de quem defende aumento de imposto, tentando te convencer que ser explorado é na real um privilégio. E basta a Waka se juntar a ela e cumprir uma oferenda que será levada até o seu deus. E a nossa protagonista responde de forma rápida que aceita os termos e vai fazer uma oferenda para conhecer esse tal deus dela que é maravilhoso. A Uzuki então diz que essa oferenda é voltar aonde elas estavam e acabar com o agente do Instituto Antideuses. Ele será a oferenda. E agora de volta pro nosso mano Tokinaga, ele estava avaliando o que acabou de acontecer e pensando quem eram aquelas garotas. E de repente ele é acertado novamente por uma bola de fogo vindo do céu. E quando o painel se afasta, nós vemos a Uzuki de novo. Só que dessa vez ela está usando seus poderes de força. Poderes que foram conferidos a ela graças ao seu deus e o pacto que ela fez com ele. E com esse pacto ela acabou ganhando 4 braços e uma dorsal gigantesca, ficando maior ainda do que muita gente que aplica o soco. A Uzuki começa a segurar o Tokinaga, dizendo para acabar com a vida dele, que ao fazer esse sacrifício a Waka será levada ao deus como prometido, com a nossa prota respondendo que vai finalizar tudo num instante. E nesse momento, num piscar de olhos, numa velocidade impressionante, nós vemos a Waka aparecendo de trás da Uzuki, sendo tão rápida a ponto de usar uma corda para enforcar. E nesse momento, nós vemos até então a mulher que era calma e convencida, a Uzuki, se desesperando e se debatendo, tentando se livrar da corda, a sufocando, até que ela, num golpe desajeitado, acerta um soco no rosto da Waka, a fazendo voar bem longe. Logo em seguida, a Uzuki pula em cima da nossa protagonista, dando um soco com as 2 mãos fechadas de cima para baixo, descontando todo o ódio guardado dentro dela. Parece até um fatality de Mortal Kombat. Só que a Waka, que não é fraca, após levar essa porrada na cabeça, ela se segura no corpo da Uzuki e retribui uma cabeçada, explodindo o rosto dela. E após essa cabeçada, a nossa protagonista é pega pelo pescoço, igual uma galinha indo pro abate, com o Tokinaga chegando armado na cena e sendo coagido a não atirar, com medo de acertar a Waka. A doida da Uzuki pega um pedaço de metal e diz que se o Tokinaga se entregar como sacrifício, ela vai poupar a Waka. E no momento que o Tokinaga se entrega, ela só responde: é brincadeira, carai, é trollagem, eu vou matar vocês dois de qualquer jeito, enfiando o pedaço de metal na nossa protagonista, acabando com a sua vida ali mesmo e de forma cruel. E enquanto o Tokinaga se desespera que não conseguiu salvar mais uma vida de um civil e mais uma pessoa inocente virou uma vítima dos deuses, a Uzuki meio que se lamenta dizendo que talvez ela e a Waka
Waka poderiam de fato ter sido amigas se a Waka tivesse sido uma boa menina e feito o sacrifício. Só que algo estranho começa a acontecer. Você vê de fundo o corpo da nossa protagonista se levantando igual um zumbi, com ela murmurando que a sua única e verdadeira amiga se foi, que a única e verdadeira amiga que ela já teve na vida acabou perdendo a si mesmo para um deus. E todo mundo na TV, na internet, na sociedade repetiu de novo e de novo que os deuses eram belos, que apenas um vislumbre deles poderia curar qualquer dor. Até que a sua amiga acreditou nisso e agora ela se foi. A sua melhor amiga se foi porque os deuses tornaram a morte algo atrativo. E agora ela vai fazer os deuses pagarem. Enquanto a Waka diz isso, seu rosto começa a se reconstruir, enquanto tentáculos e pedaços de carne saem do seu corpo. E quando seu rosto finalmente se reconstrói por completo, ela olha diretamente no olho da Uzuki. E nesse momento, a Uzuki é atingida por uma sensação de êxtase, como se fosse uma hipnose quando olha para o rosto da Waka, porque ela simplesmente possui os olhos de um deus. E você fica se perguntando como a nossa protagonista possui os olhos de um deus. Seria ela alguém com os poderes dos deuses ou seria ela também um deus? E sério, que painel lindo esse daqui, a arte desse mangá é perfeita. Com a Uzuki começando a derreter igual água na presença de um deus, com ela se tornando totalmente submissa e perdendo seus poderes ao olhar para a Waka. E por fim, a nossa protagonista decide que vai finalizar a sua oponente, prometendo-o a fazer sofrer até o último momento, assim que os seguidores dos deuses merecem perecer com sofrimento. Só que antes do golpe final, o Tokinaga acaba intervindo, gritando que não é necessário acabar com a vida dela, e gritando ainda mais alto, perguntando como que a Waka tem as habilidades de um deus, o que a nossa protagonista é. E após o primeiro capítulo do mangá, que a história começa de verdade, a Waka é levada para o Instituto de Pesquisa Antideuses, pelo Tokinaga. E no maior estilo de mangá shonen, ela precisa provar o seu valor no instituto para fazer parte da equipe. E adivinha como ela precisa provar o seu valor? Através de uma luta. Eu adoro como em shonens você resolve as coisas com pancada. E no instituto você acaba descobrindo que a nossa protagonista possui uma deusa dentro de si. A deusa Alula, que foi presa e enfraquecida pelos outros deuses, porque a Alula simplesmente drogava os outros seres cósmicos e os devorava, e como punição ela foi obrigada a reencarnar no corpo da Waka. Mas você fica com uma pulga atrás da orelha, porque ela escolheu logo o corpo e a vida da nossa protagonista para reencarnar. Será que tinha algo a ver com a sua melhor amiga que tirou a própria vida? Fica no ar. Mas não é só isso. O motivo que fez os deuses começarem a aparecer na Terra foi um ser humano, uma pessoa que vive há mais de 700 anos, e essa pessoa enigmática possui poder suficiente para destruir um deus, um ser mortal com poder absoluto, podendo até rivalizar com um ser cósmico. E a missão principal dos deuses é encontrar esse ser humano e o matar, e a Lula só será perdoada pelos outros deuses se ela também encontrar esse ser humano. Então, basicamente, os deuses apareceram na Terra porque eles começaram uma caçada em busca desse humano super poderoso. E obviamente que eu não vou dar mais spoilers na premissa, além disso, porque a graça da história é você ir descobrindo que personagens são deuses e quais personagens possuem a sua própria agenda. E o mais importante, o plot mais divertido até o momento é você descobrir quem é o humano super poderoso que os deuses estão caçando. Quem é essa pessoa e qual é a sua motivação. Os deuses em Aftergod não são apenas fisicamente destrutivos. Eles destroem com ideias. Só de olhar nos olhos de um deus, um ser humano pode ser hipnotizado. O sopro deles é capaz de liquefazer o corpo de humanos como se fosse água. E mesmo com tudo isso, ainda existem pessoas que os adoram. Mas não porque os deuses fizeram algo para merecer isso, é porque nós, humanos, criamos mitos em torno deles. A gente espalha a ideia de que morrer pelas mãos de um deus é algo bonito, é pacífico, é uma liberdade
libertação. E tem gente que acredita nisso. O ser humano está sempre atrás de um ídolo, idolatrar algo. A própria melhor amiga da protagonista tirou a própria vida ao ir até um deus. Mas o mangá deixa claro, o problema não foi o deus em si, foi o fato de ela achar que não existia mais nenhuma outra saída e as pessoas ao seu redor glorificarem isso. Porque no fundo, o maior inimigo da história não são os deuses, são as mentiras que os humanos contam sobre eles. Os deuses veem os humanos como seres inferiores, como insetos basicamente. Eles se divertem com o sofrimento da gente e mesmo assim, alguns começaram a criar vínculos com os humanos e esse contato com os humanos os corrói. A maior fraqueza de um deus no mangá é ser humanizado. Quando eles se tornam mais humanos, é quase como uma doença. Um deus, quando se aproxima demais dos humanos e cria empatia, se torna meio que defectivo, pois no momento em que existe empatia, ele não é mais um ser superior, mas sim um igual. Sem falar da arte absurda, em cada página desse mangá você sente a presença dos deuses como algo quase físico, sufocante. É um terror visual que te prende e te incomoda. After God ainda brinca com estilos e cores que só são possíveis porque esse mangá foi lançado primeiramente digitalmente. E o mais engraçado, todos os personagens têm profundidade. Nessa história, ninguém é 100% herói ou vilão. Até o Tokinaga, que entra na história como exemplo de moralidade e certinho. Ao longo da história, você percebe que ele mesmo tem a sua própria agenda e não é exatamente correto como você achava que é. After God é um mangá que te deixa desconfortável, mas você não consegue parar de ler. Mistura muito bem terror cósmico com uma crítica social, mistérios, laços humanos e uma arte grotesca e linda ao mesmo tempo. Se você quer ler algo mais pesado e desconfortável, com elementos de shonen e vários mistérios, mas vários mistérios mesmos, esse mangá é um ar fresco no meio de tanta coisa igual. E que apesar de ter sim alguns elementos que lembram Chainsaw Man, essa obra ela possui a sua própria identidade e eu diria que até supera Chainsaw Man em vários quesitos. Lembrando que se alguém quiser comprar físico, tem um link na descrição que ajuda o canal. Eu sou o Mingle e como eu sempre digo no final dos vídeos, eu espero que você seja feliz. De verdade, que você seja muito, muito feliz. Valeu, falou-se, até mais. Tchau.